Quando tu falastes ali anteriormente sobre a lei mosaica, e que nós sabemos como era, né? Sabemos como estudantes e aos ouvintes as necessidades daquela imposição da lei. Aqui no livro dos Médiuns, o Kardec traz de uma forma educativa, mostrando a seriedade e como então exercer esta mediunidade. Diferente daquela época em que não se tinha esse conceito, não se tinha esse entendimento e se usava de forma equivocada, arbitrária, a sua mediunidade. Aqui o Kardec quer alinhar aquele que se reconhece como médium ou com algum grau de mediunidade, porque à medida que nós estudamos, nós vamos descobrir que todos somos médiuns, mas cada um dentro de um grau de mediunidade. Isso você está dizendo que, embora existisse a mediunidade, ela era primeiro pouco estudada ou não era estudada e não havia nenhuma metodologia, nenhum direcionamento, nada que a organizasse. O Kardec também fez isso, né? Ele organizou de maneira bastante metódica, né? Passo a passo, né? Como você poderia vir a entender, compreender os espíritos, ter ideia de suas mensagens, etc. Né? Está contido em toda a obra, né? E como foi dito, é através do estudo, né? O estudo é essencial, sempre essencial. É como a gente costuma dizer aqui entre nós, né? Nós aqui da Sociedade Espírita, existem aqueles que são espíritas realmente e que honram esta posição estudando a doutrina. E existem aqueles que eu diria, aí sou eu dizendo agora, seriam passageiros, estariam tirando férias às vezes, entrando nas sociedades, nos centros espíritas, buscando qualquer outro tipo de coisa, exceto conhecer a fundo a doutrina, porque buscando uma paz interior, só não acharam o caminho ainda, né? Mas estão a caminho, a caminho da luz. Já é um grande passo irem, né, até as sociedades espíritas. Com certeza. Para descobrir realmente, colocar o pé na trilha, é necessário muito trabalho. O codificador, quando eu acho interessante falar mais uma vez, assim como estudante também, que a preocupação dele com o desenvolvimento e o exercício da mediunidade dentro de uma casa espírita, dentro de um grupo sério, voltado para o conhecimento, primeiramente do ser. E nessa primeira parte, o Kardec também ele traz 4 capítulos, e nesses capítulos contém as notas preliminares relativas à doutrina espírita. E na segunda parte, que tem 32 capítulos, ele faz as referências às manifestações espíritas, então, e ele dedica a parte final às reuniões e às sociedades espíritas. Ele também apresenta ainda, na parte final, precioso vocabulário básico espírita. Muito bom. Eu acho importante frisarmos mais uma vez que a leitura e a consulta, se debruçando sobre os livros para estudar, é indispensável para os espíritas. E voltando um pouquinho mais atrás, quando a gente falava daquela mediunidade meio solta, né? Meio aleatória, muitas vezes aquela mediunidade era manifestada, aliás, era entendida como bruxaria ou obras do demônio, não é isso, Martinha? Porque a mediunidade, quando então se descobria em alguém, ela era usada de má fé. De má fé, exatamente. Atendendo a alguns interesses. Isso. Então, como tu disse, solta, porque não se entendia muito, e o que se entendia, ou achava que entendia, acabava usurpando do médium. Por isso também a lei mosaica é bastante dura, né? Punindo, né, essas manifestações, porque ele sentia que o povo não estava preparado para entender a mensagem real, verdadeira. E o povo se deixava levar por muitos charlatães, não é isso? Isso. Então tinha que ter uma lei bastante dura. Quando naquela época, então, não se tinha um intelecto apurado ou moral, se ia para esse lado, né, esse caminho. Então, era necessário esse tipo de medo de criar essa dificuldade
para que se pensasse bem antes, né, de fazer, agir. Eu acabei entrando assim, meio atravessando o teu assunto, mas você tranquilo. Pode dar continuidade. Estamos conversando, né? Pode dar continuidade ao raciocínio que você vinha fazendo aqui. Essa conversa, então, que estávamos, né, dando continuidade à nossa fala da leitura e da consulta, é fundamental, mas também é importante falarmos que é precioso a fonte de conhecimento para qualquer pessoa, indagadora, curiosa que seja, não tem problema, que esteja atenta ao fenômeno mediúnico e que tenha vontade de saber mais, de se conhecer como espírito encarnado ou como médium, né? E buscar, então, dentro das atividades de uma casa, esse conhecimento. É isso aí, muito importante. Ok. Podemos, então, concluir, amigos ouvintes, que o Livro dos Médiuns também é, antes de qualquer pensamento ou ação a respeito da mediunidade ou comunicação com os espíritos, um roteiro de conduta moral para o homem, independente da sua doutrina. Citaremos aqui do livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, psicografado por Emmanuel, cuja mensagem é um convite para todos os que buscam ou querem sua reforma íntima. Eu vou pedir aqui a Regina que nos esclareça melhor sobre esse convite. Bem, de acordo então com as palavras de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 5, com o nome de subtítulo, de curiosidade, temos que, aspas para Emmanuel, não esperes assim que os espíritos angélicos venham ferir-nos o aprendizado. Quaisquer recursos demasiado transcendentes que nos trouxessem serviriam apenas como fatores de encantamento inútil, à maneira de fogos de artifício tumultuando a emoção dos meninos necessitados da escola. Da pedra ao micróbio, do micróbio ao verme, do verme ao homem e do homem à estrela, o universo é todo um conjunto de soberbos fenômenos, desafiando-nos o conhecimento e a interpretação. Também, na mediunidade, não aguardes concessões de pechincha, pois há nos reinos do espírito leis e princípios, novas revelações e novos mundos a conquistar. Isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor. Fecha aspas. Muito bom, muito bom. Já estamos chegando aí ao finalzinho do nosso segundo bloco. Quero registrar aqui só a presença do nosso amigo Prado, lá de Niterói, né, que está acompanhando o programa, informando ser uma luz a mais ao nosso espírito. Muito bom. Beleza, então. Fazemos mais uma vez aí a citação das presenças aqui no estúdio da nossa vice-presidente da Associação Espírita Caminho da Luz de Praia Grande, Santa Catarina, Rosângela, da diretora do Departamento Mediúnico, a Rosane, e também da diretora da Comunicação Social e Mídia, a Lisiane. Martinha, antes de encerrarmos e passarmos aí para mais um bloco, alguma palavra? Sim, Paulo. Essa mensagem, então, que a Regina cita tão lindamente, eu ouvindo e pensando naquela fala do meio, o universo é todo um conjunto de soberbos fenômenos, desafiando-nos o conhecimento e a interpretação. O Kardec queria isso, nos desafiar. Ele estava nos chamando para compreendermos que o universo, esse universo que eu conheço, ou que eu conheci lá atrás, ele é muito pequeno. Eu tenho muito mais a aprender, muito mais a descobrir. E ele me diz que eu venho da pedra, eu começo num reino, né, passo para outro reino e sucessivamente. E o universo é ilimitado, é infinito. Eu tenho muito a aprender. Somos eternos aprendizes. Exato. Eternos aprendizes. Ok, rápido intervalo e já voltamos. Pratiquemos essa divina caridade, a caridade de nos renovarmos para o infinito bem, a fim de que outros se inspirem na jornada cristã sobre a contemplação do nosso esforço. Emmanuel.
Ok, voltamos agora para o segundo bloco do tema da noite, esse nosso também segundo programa espírita, que vai ao ar aqui pela Rádio Web Recordações de Praia Grande, Santa Catarina, trazendo hoje o tema Obras Básicas da Doutrina Espírita. Então, no estúdio, mais uma vez, Paulo, Regina e Martinha, trabalhadores e representando a sociedade espírita. Vamos dar sequência, ainda nos referindo ao livro dos médiuns. A Regina, o que mais teríamos a acrescentar? O Livro dos Médiuns é o manual mais seguro para todos os que se dedicam às atividades de comunicação com o mundo espiritual. Mas é importante frisarmos que antes destas comunicações, o Livro dos Médiuns é o roteiro para a nossa reforma, como homens vivendo num corpo físico e nos descobrindo como espíritos. Em resumo, uma grande oportunidade de descortinarmos a nossa vida e nossas reais necessidades. Pois é, encerrando então, teoricamente, a segunda obra, o Livro dos Médiuns, porque não é na prática possível esgotarmos todo o seu conteúdo, pois quanto mais o lemos, mais descobrimos. Vamos passar então para a próxima obra. Alguma observação ainda, Martinha? Quantas vezes você já leu o Livro dos Médiuns e quantas mais precisará ler? Estou na segunda vez que eu estudo. Ler eu já li muitas vezes, mas não é suficiente. Pois é, Nunca será. A diferença entre ler e estudar é bastante grande, né? É bastante grande. Pois é. Vamos Paulo, então. Permissão, importante também lembrar aos ouvintes, tenho certeza que lá na frente tu também vai falar, e a Regina, que nós estamos trabalhando as obras de Kardec, as obras da codificação, de forma o mais simplificada. Exato. Porque não é o estudo, contando a história, falando delas com muita honra, com muita alegria. Citando os seus tópicos principais, Exato, suas abordagens. Isso. E então, dito isso, chegamos à terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado primeiramente com o título de Imitação do Evangelho. Depois foi revisto e melhorado, e daí foi publicado em 15 de abril de 1864, com o título que atualmente conhecemos. E é dividido em 28 capítulos, além da introdução, e o último capítulo dos quais aqui nós citamos, uma das coletâneas de preces. O Evangelho segundo o Espiritismo é um convite que a espiritualidade nos faz para entendermos e vivermos a mensagem do Cristo, nosso Mestre. O Evangelho segundo o Espiritismo é a obra da codificação espírita que trata especificamente do aspecto religioso da doutrina. Eu vou lançar uma casca de banana aqui para Martinha. Está fora do script, né, Martinha? Imitação do Evangelho. Foi o título inicial deste Evangelho segundo o Espiritismo. Você consegue ter uma vaga noção do porquê deste título, Imitação do Evangelho? O Kardec queria ser o mais preciso, né? Pelo seu raciocínio, pela sua lógica, pelo seu trabalho, inspirado pela pleiade de espíritos. Inicialmente coloca esse título achando que alcançaria, que faria jus a toda a obra e todo o trabalho. Mas aí percebe, com o seu olhar crítico, que imitação, se eu quero falar de uma verdade absoluta, que não vai ter nenhuma mudança, que ela vai ser sempre nova, imitação não seria. Não serve. Né? E nós hoje, lendo, também concordamos. Exato. Pois é. Correto, então, muito correto. Essa aí é uma das frases que está no Evangelho de Jesus. Eu vou citar a frase, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Como estudantes, então, da doutrina, nós já compreendemos que o conhecimento dessas verdades do Cristo nos tornam pessoas com uma visão inteiramente nova sobre a própria evolução e a evolução dos nossos irmãos, da humanidade. Podemos dizer que essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um roteiro seguro para o conhecimento das verdades do Cristo, como a Martinha citou. Então, passo a bola, né, para você, Martinha.